Distinção entre conto e crônica, romance e novela. Para falar da distinção entre conto e crônica, romance e novela, tomaremos os seguintes fatores: a extensão do relato, a composição do enredo, a articulação dos acontecimentos e o caráter da representação. A extensão do relato. Do ponto de vista da extensão do relato, o conto e a crônica são narrativas curtas. O romance e a novela são narrativas longas. No conto e na crônica, o relato desenvolve-se num reduzido percurso temporal e num pequeno número de páginas. No romance e na novela, o relato desenvolve-se num amplo percurso temporal e num grande número de páginas. Mas é bom lembrarmos de que, na prática, o que é curto pode ser mais curto ou menos curto, e o que é longo pode ser mais longo ou menos longo, uma vez que, no final, o que irá decidir sobre o que é conto e o que é crônica, frente ao que é romance e ao que é novela, provém não deste ou daquele fator tomado isoladamente, mas do conjunto de todos eles. A composição do enredo. Do ponto de vista da composição do enredo, o conto e a crônica são narrativas simples. O romance e a novela são narrativas compostas. No conto e na crônica, o enredo é constituído de uma única história. No romance e na novela, o enredo é constituído de várias histórias, combinadas entre si no interior de uma história global. Às vezes, em determinadas espécies de contos, como os de Sagarana, de João Guimarães Rosa, no interior de uma única história, inserem-se várias micro-histórias, funcionando como motivações e alargamentos do que vai dentro da história propriamente dita. A articulação dos acontecimentos. Do ponto de vista da articulação dos acontecimentos, o conto e o romance são narrativas de estrutura tensa. A crônica e a novela são narrativas de estrutura frouxa. No conto e no romance, devido à existência de uma ou mais intrigas, ligando entre si os acontecimentos, aquilo que ocorrerá no final do enredo está motivado desde o início, e aquilo que ocorre no início é uma motivação do que acontecerá em todo o seu desenvolvimento e em seu desfecho. Na crônica e na novela, devido à ausência de uma ou mais intrigas, ligando entre si os acontecimentos, aquilo que ocorrerá no final do enredo não está necessariamente motivado desde o início, e aquilo que ocorre no início não é necessariamente uma motivação do que acontecerá em seu desenvolvimento e em seu encerramento. Em vista disso, se no conto e no romance, ao se chegar ao fim do relato, o enredo se fecha estrutural e significativamente sobre si mesmo, não deixando nenhuma possibilidade
de um posterior desenvolvimento na crônica e na novela. Ao se chegar ao fim do relato, o enredo não se fecha estrutural e significativamente sobre si mesmo, e não se fechando, ainda restará certa possibilidade de um posterior desenvolvimento. O caráter da representação. Do ponto de vista do caráter da representação, o conto e o romance são narrativas essencialmente ficcionais. A crônica e a novela são narrativas meio ficcionais e meio documentais. Isso significa ainda que, no conto e no romance, o que vem do contexto exterior é profundamente transformado pela imaginação e a fantasia, ao passo que na crônica e na novela, embora haja certa transformação, ela não é tão decisiva e, em vista disso, o caráter ficcional acaba sendo enfraquecido pelo caráter documental. No entanto, na crônica e na novela, graças à intervenção da subjetividade e sensibilidade do próprio cronista ou de um observador interno, o enfraquecimento do caráter ficcional acaba sendo compensado pelo contrapeso do caráter poético que, neste momento, aparece. Esse caráter poético, presente tanto na crônica quanto na novela, em novelistas como Guimarães Rosa, assume uma relevância tão grande que, nas novelas da coleção Corpo de Baile, ele chega a chamá-las de poemas. O nascimento do conto e da crônica, como narrativas curtas, liga-se a épocas diferentes e finalidades também diferentes. O conto surgiu numa época em que a linguagem escrita ainda não existia e os relatos eram feitos oralmente e de memória. Tinham por finalidade ensinar, não abstratamente, como nas doutrinações, mas por meio de histórias interessantes e bem elaboradas, com início, meio e fim bem determinados, para poderem ser facilmente retidas pela memória tanto de quem narrava quanto de quem ouvia a narração. Por isso, não podiam ser longas, pois, do contrário, não alcançariam os seus objetivos. A crônica surgiu na época atual, com o aparecimento da linguagem escrita, da imprensa e do jornal, como narrativa para ser lida e não mais apenas ouvida. Tem por finalidade não propriamente ensinar, mas transmitir informações, porém não diretamente, como na reportagem, da qual ela será vizinha lá na coluna do jornal, e sim por meio de uma história em que aquilo que vem da realidade exterior é filtrado pela subjetividade do cronista ou de um observador interno, no sentido psicológico e poético do termo, mas sendo feita como produto de encomenda para ser divulgada através da coluna de um jornal, ela não poderia ser senão uma narrativa curta, pois, do contrário, não teria aí a sua publicação.